usurpadora, esperando por tu amor. Lalinha chega esbaforida e pede para falar a sós com Paulina. Já sozinhas, Lalinha revela que Donato está com o quadro da patroa pelada lá fora e quer entregar agora mesmo para Carlos Daniel. Paulina se desespera, sem saída. Lalinha sugere que Paola vá logo ver Donato, pois ele está furioso na entrada da casa. Donato vê o medo nos olhos de Paulina assim que ela aparece. Paulina explica que só está ali para pedir que ele vá embora. Donato exige ficar com ela. Paulina marca um encontro para o dia seguinte, mas Donato ordena que os dois se vejam aquele dia mesmo. Rodrigo pergunta onde estão as crianças e Stephanie revela que elas foram ao parque com Adelina. Ela sugere que Carlos Daniel vá procurar Paola para enfim almoçarem. Carlos Daniel sai da mesa irritado. Donato repete que vai falar com Carlos Daniel caso a amante não vá vê-lo naquela mesma noite. O paspalho bota o quadro no carro e vaza. Paulina fica atordoada. Carlos Daniel pergunta para Lalinha o paradeiro de Paola e ela não tem ideia do que dizer. Paulina aparece e Carlos Daniel quer saber o que raios a bonita estava fazendo lá fora. Em Mônaco, o doutor pede para a enfermeira preparar Paola, enquanto ele vai visitar Farina. Em seguida, Alexandre pergunta na mesma hora sobre sua amante para o médico. O doutor revela que ela vai para a cirurgia e corre risco de morte. Paulina inventa que foi dar dinheiro para Chico comprar umas ferramentas que estava precisando. Carlos Daniel estranha, já que esse pedido foi bem na hora do almoço. Vovó Piedade salva o gongo e pede para almoçarem logo. Luciano descobre por uma revista que Alexandre Farina sofreu um acidente de carro em Mônaco. Leda pede para Carlos Daniel solicitar a arrumação do quarto de hóspedes, pois ela quer ficar por lá mesmo. Paulina avisa que isso não vai acontecer, já que ela tem casa. Leda explica que seu apartamento ficou muito tempo fechado, então vai redecorar tudo e, enquanto isso, poderia ficar por lá. Paulina bate o pé e diz um sonoro não. Leda lembra que a decisão é de Carlos Daniel. Paulina corrige que quem manda naquela casa é ela, porque ela é a dona de tudo. Stephanie mete o bedelho e diz que a dona da casa é a vovó Piedade. Porém, a própria vovó confirma que Paola é quem manda ali. Paulina sorri triunfante e pergunta se Leda quer mais alguma coisa. Leda pede então para Carlos Daniel levá-la até sua casa. Mas Paulina nega de novo. Luciano se pergunta como vai descobrir o que aconteceu com Paola, agora que está informado do acidente de Alexandre. Paola sonha com uma voz a avisando que a morte a acompanha. Leda acredita que a rival sente medo dela, mas Paulina nega e explica que Carlos Daniel não pode levá-la, pois já é a reunião do conselho sobre o fechamento da fábrica. Leda faz pouco caso disso. Vovó Piedade rebate que Leda quase não é da família, portanto, como essa situação teria importância para ela? Paulina complementa garantindo que a fábrica não será fechada. Stephanie e Rodrigo cacarejam. Carlos Daniel pede para comerem em paz. Guilherme conta para Leandro que Roque está incitando os trabalhadores da fábrica a entrarem na greve de uma vez. Leandro confia nos Bracho e entende que o prazo de 1 mês que eles pediram é bem pouco. Felipe e Guilherme negam que vão aderir à greve e Leandro fica aliviado. Leda insinua que Paola está mandando demais em Carlos Daniel. Ele lembra que tem mesmo que ir à reunião da família, por isso não pode levá-la. Leda insiste e debocha dele sendo subordinado à esposa. Paulina observa os dois partindo no carro e se senta desolada. Ela tenta enfiar em sua própria cabeça que isso não deveria lhe importar, já que Carlos Daniel jamais seria para ela de qualquer forma. Willy e Patrícia riem de Leda ter conseguido que Carlos Daniel a levasse para casa. Rodrigo não se importa, desde que o irmão chegue a tempo do conselho.
Stephanie comenta que Carlos Daniel está demorando e acha que Leda pode tomar mais o tempo do irmão. Ela acredita que Leda está indo longe demais e um dia a vovó Piedade vai expulsá-la de lá. Rodrigo confia que Paola seria expulsa de lá antes. Paulina suspira fundo antes de ir para o escritório. Stephanie implora para Rodrigo não permitir a intromissão de sua rival em seus problemas. Paulina chega no escritório. Stephanie tenta jogar veneno, mas Paulina corta na mesma hora. Willie também debocha de Paulina. Ela confia que o marido vai chegar a tempo para seus deveres. Carlos Daniel aparece no escritório. Stephanie debocha dizendo que esperava que Leda prendesse o irmão por mais tempo. Carlos Daniel conta que apenas deixou Leda em casa e foi embora. Vovó Piedade surge para a reunião e pergunta se ninguém vai ficar de pé para receber a presidente da fábrica. Todos se levantam. Vovó deseja saber se já estão todos lá. Stephanie joga a indireta de que acha que tem gente demais ali. Rodrigo fica latindo sobre o estatuto estar sendo violado com a presença de pessoas além dos 4 na reunião. Piedade recorda que é a presidente do conselho, portanto, quer que os agregados tenham voz e voto dessa vez sim. Rodrigo praticamente declara uma guerra fria contra a vovó. Leda comenta com Luciano sobre estar obstinada a conquistar Carlos Daniel, ainda mais com Paola tremendo na base agora. Leda se choca ao ver na revista o grave acidente de Farina. Luciano pergunta se ela conhece o milionário. Rodrigo leu seus votos pedindo o fechamento da fábrica. Piedade quer saber a opinião de Carlos Daniel. Ele menciona que a fábrica está precisando de muito dinheiro para modernizar todos os seus aparatos e nem mesmo hipotecando as propriedades dá essa bufunfa. Piedade deseja dar início à votação, mas Rodrigo a interrompe para avisar que proíbe Patrícia de ter voz e voto na reunião. Piedade avisa que quem manda ali é ela. Carlos Daniel fica do lado da avó e Stephanie fica do lado de Rodrigo, negando também voz e voto ao Willie. Paulina pede para falar e Piedade lhe concede a palavra. Leda nega que conhece Farina pessoalmente. Luciano diz que também não o conhece. Leda cita que a acompanhante de Alexandre também ficou em estado grave, então talvez os dois já tenham até morrido. Luciano pergunta quando Leda vai levá-lo à casa dos Bracho. Paulina questiona os presentes sobre as atitudes que eles tomaram para salvar a fábrica. Rodrigo lembra que acabou de responder essa pergunta. Paulina vê nos empréstimos a solução para tudo. Rodrigo e Stephanie ficam contra ela, já que hipotecar os imóveis pode jogar a vovó na rua. Carlos Daniel acha que a mulher está falando loucuras. Paulina pergunta para Stephanie se ela acha que vai salvar a fábrica orando e disseminando ódio. Ela também quer saber se Rodrigo acha que vai fazer novos negócios estando trancado no escritório o dia inteiro com um sistema de vendas mais velho que a própria fábrica. Rodrigo quase explode de ódio e Carlos Daniel pede para o irmão deixá-la falar. Paulina se dirige ao marido e o questiona se ele dar 2 voltas na fábrica um dia sim e outro é suficiente para salvá-la. Leda não acha conveniente que Luciano vá à mansão, mesmo que Carlos Daniel o veja como um rival. Luciano insinua que até se casaria com Leda e a beija. Rodrigo sugere que Paulina dê o dinheiro dela ou trabalhe na fábrica. Paulina confirma que trabalharia mega de boa e Stephanie e Willie deveriam fazer o mesmo. Willie acha melhor se retirar, mas vovó Piedade ordena que ele fique. A vovó pede que não deixem a fábrica cair e finalmente dá início à votação. Leda explica para Luciano que não empresta dinheiro aos Brat porque a ruína deles é inevitável. Luciano menciona Paola e pede para Leda comentar mais sobre a tal mudança dela. Leda confirma e tira sarro da rival se comportando como se fosse uma dama. Luciano complementa que Paola não passa de uma empregada de banheiro feminino. Vovó Piedade pede para os que estiverem a favor do fechamento da fábrica levantarem a mão.
Stephanie, Carlos, Daniel e Rodrigo levantam a mão. Vovó Piedade morre de vergonha de ver justamente os Bracho a favor de entregar os pontos. Ela ordena que os que forem contra o fechamento que levantem a mão agora. A própria Piedade, Paulina e Willy levantam. Patrícia fica apreensiva e desvia o olhar de Rodrigo, enquanto a vovó cobra o voto dela. Leda estranha o comentário específico de Luciano, mas acha graça no fim das contas, já que ninguém sabe de que buraco veio Paola. Leda lembra que Paola sempre falou que veio de uma boa família e morou no exterior, mas duvida. No fim das contas, agora parece que a rival é outra mulher. Rodrigo avisa que Patrícia não vai ficar contra ele. Patrícia se abstém de seu voto. Stephanie implora para Patrícia não se deixar levar por terceiros. E Paulina pede para que a baranga respeite a opinião alheia. Piedade anuncia que, como deu empate e ela tem o voto de Minerva, a fábrica não será fechada até terem esgotado o último recurso. Paulina sorri triunfante, enquanto Rodrigo e Carlos Daniel engolem a decisão com farofa. Mais tarde, Stephanie discute com o Willy por ele ter ficado a favor de Paola. Lalinha corre para ouvir a briga. Willy lembra que saiu de 1 milhão de empregos graças ao ciúme de Stephanie. Ela lamenta que nem mesmo assim conseguiu evitar que ele se esfregasse em Paola. Willy perde a paciência e confirma que vai trabalhar na fábrica sim, calando a esposa. Paulina se lembra de Leda mencionando Luciano Alcântara. Lalinha entra para fofocar sobre a briga de Willy e Stephanie por causa dela. Paulina pelo menos fica feliz que o vagabundo vai trabalhar na fábrica. Lalinha recorda à patroa que ela ainda tem que ver o diabo do pintor. Paulina suspira fundo. Carlos Daniel aparece interrompendo a conversa das duas, para contar que sentiu muito orgulho da esposa. Ele garante que estará do lado dela no processo de reerguer a fábrica. Paulina sorri de orelha a orelha. Adelina felicita Piedade pelo sucesso da reunião. Piedade comenta sobre Stephanie ter ficado a favor dos irmãos, sendo negativa como sempre. Adelina pede para a vovó entendê-la e nem guardar rancor dela. Piedade nega, até porque odiar Stephanie seria como odiar a própria Adelina. Paulina decide conseguir o dinheiro, até mesmo usar sua beleza para isso. Carlos Daniel garante que confia na amada. Paulina dá o prazo de 1 ano para salvar a fábrica e abraça o marido bem forte. Ela percebe que se entregou nesse prazo e muda a afeição. Carlinhos lembra que tem que fazer birra a cada semana e agora avisa a Adelina que não está se sentindo bem, portanto, não quer ir à escola no dia seguinte. Paulina pede para Lalinha chamar um táxi, pois ir com Pedro não seria conveniente. Lalinha sugere que a patroa dirija, mas Paulina avisa que não sabe dirigir. Ao ver que se entregou de novo, Paulina disfarça que não sabe dirigir, nervosa, e pede o táxi logo. Adelina se recusa a dormir com Carlinhos e se despede dele. Paulina desembarca do táxi. Donato abre a porta para a querida. Paulina nota pelo bafo do infeliz que ele está bêbado. Ela exige que o caso de ambos acabe já e quer saber o que raios ele quer para que isso aconteça. Donato rouba um beijo de Paulina. Carlinhos se debate igual uma lacraia no chão do quarto. Adelina entra para visitá-lo e se choca com a deplorável cena. Paulina dá 2 tapas na cara de Donato e avisa que isso não vai voltar a acontecer. Donato avisa que Paola não vai sair de lá até transar com ele. Paulina garante que vai sair de lá nem que tenha que matá-lo. Enquanto isso, em Mônaco, o doutor se certifica que Paola está pronta para a cirurgia e torce para que consigam salvá-la. Paulina oferece dinheiro para Donato, mas ele quer é paixão. Donato exclama que ela não vai impedi-lo de ir à sua casa. Paulina ameaça denunciá-lo para a polícia e garante que vai negar qualquer acusação que ele fizer sobre o caso de ambos. Donato lembra que tem provas, como o retrato dela pela dona.
Adelina comunica a Carlos Daniel que Carlinhos está tendo um ataque. Ele pede para Lalinha chamar Paola para o quarto de seu filho, a deixando perdida, já que ela acabou de sair, né? Paulina pega um estilete e destrói o quadro de Paola pelada. Donato tenta segurar Paulina, mas ela rasga a pintura com todo o ardor do planeta. Donato lembra que quem mandou fazer a pintura foi ela própria, ou melhor, foi Paola, pois aquela ali é outra. Lalinha morre de nervosismo esperando a volta da patroa. Vovó Piedade atesta que Carlinhos não está com febre, mas pede uma bolsa de gelo a Adelina. Carlos Daniel aproveita e pede para ela ver onde está Paola. Ele segue tentando acordar Carlinhos. Paulina inventa que mudou e só está morta de cansada das imposições de Donato. Ele confia que a Paola jamais deixaria de amá-lo, mas Paulina bate o pé que isso está acontecendo sim. Donato reitera que tem muitas provas de que ela está em suas mãos. Paulina grita que não liga e vai embora. Donato a persegue. Paulina entra no táxi e pede para o motora partir logo. Donato grita pela janela que não é brinquedo dela. Paulina exige que o motorista acelere. Ela vai embora enquanto Donato a amaldiçoa. Adelina entrega a bolsa de gelo para Cacilda enquanto vai chamar Paola. No quarto da patroa, Adelina não encontra ninguém. Piedade percebe que Carlinhos só está fazendo manha e acha que ele pode ir ao colégio no dia seguinte. Carlinhos volta a fingir que está convulsionando. Carlos Daniel cai no teatro do filho. Adelina anuncia para Carlos Daniel que Paola não está em seu quarto. Paulina chega na mansão e Lalinha avisa que deu ruim. Paulina se propõe a pensar em alguma mentira. Lalinha dá as chaves do carro para a patroa e sugere que ela invente que foi dar uma volta para desanuviar após um dia tão puxado. Piedade insiste que é manha, mas Carlos Daniel anseia para que Paola chegue logo para cuidar do tadinho do filho. Cacilda e Adelina confirmam que a patroa não está em casa. Paulina pede para Lalinha chamar Pedro para colocar o carro para dentro. Em seguida, já na mansão, a vovó conta para Paulina que Carlos Daniel está fazendo um drama por ela ter saído sozinha à noite. E também por Carlinhos estar com a mesma manha de sempre. Paulina se dirige ao quarto do manhoso. Lá, Carlos Daniel começa a confrontá-la. Paulina explica que foi dar uma volta. Ela pede para todos saírem e deixarem-na a sós com Carlinhos. Carlos Daniel não quer sair, mas Paulina pede para o marido ir descansar. Em Mônaco, Paola passa por uma cirurgia na cabeça. Paulina avisa a Carlinhos que vai dar um remédio podre de amargo para ele melhorar. Carlos Daniel aparece contando que o Dr. Pedrosa vai ser comunicado de que estão precisando dele. Carlinhos não abre a boca para tomar o remédio e Paulina pede para Carlos Daniel ajudá-la. O fedelho toma o remédio. Paulina sai com o maridão e Carlinhos reclama do gosto. Carlos Daniel comenta com a esposa que ela mudou muito em relação ao tratamento da família e agora todos calarão a boca em relação aos seus julgamentos. Paulina pede para o marido não se preocupar com os que a julgam. Carlos Daniel não quer deixar Paulina e nem o filho sozinhos agora. Paola tem uma parada cardíaca e os médicos correm para reanimá-la. Um deles usa um desfibrilador, o que a traz de volta. O Dr. Pedrosa atesta que isso de Carlinhos são só os nervos e ele não abre os olhos porque não quer. O doutor explica que o moleque faz manha para conseguir o que deseja. Enquanto isso, em Mônaco, o médico encerra a cirurgia e comenta com a enfermeira que eles terão que esperar 72 horas para ver como Paola reage. Na manhã seguinte, Carlos Daniel acorda e pega em Carlinhos, que começa a fingir de novo que está convulsionando. Paulina sabe que o fedelho está acordado e recomenda que o marido vá trabalhar. Depois que ele sai, Adelina oferece um chazinho para Paulina e se retira. Paulina avisa a Carlinhos que se ele não abrir os olhos até às 8 horas, será acordado de qualquer maneira. Adelina conta para Stephanie que Carlinhos não fala e nem abre os olhos.
Stephanie acha que isso é resultado da educação que a inimiga deu e decide vê-lo. Adelina chega com o café da manhã para Carlinhos e Paulina se senta para fazê-lo comer. Carlinhos não abre os olhos. Paulina recorda que ele não tem nada e não vai permitir que ele faça manha. Stephanie paga para ver como a inimiga vai fazer o moleque acordar. Adelina tenta meter o nariz, mas Paulina recusa a opinião dela. Paulina conta até 3, mas nada. Ela entrega a bandeja de café da manhã para Stephanie, puxa Carlinhos e dá um tapa na bunda dele. Carlinhos acorda na mesma hora com a palmada. Paulina manda a Adelina dar o café logo para ele. Stephanie avisa que aquilo ali foi um absurdo e Carlos Daniel vai ficar desgostoso. Paulina pede para ela sair do quarto de seu filho. Stephanie garante que vai fazer a fofoca para o irmão. Paulina manda ela fazer o que quiser. Adelina dá o café para Carlinhos na boca. Paulina pede para a governanta se retirar para ter uma conversinha com o filhote. Leda avisa a Luciano que vai sair para fazer algo que tem a ver com Carlos Daniel. Luciano conta que estará disponível para almoçar com a ficante. Carlinhos conta para Paulina que os colegas dele colocam rãs e lagartixas em sua lancheira para provocar medo. Paulina promete que vai mudar Carlinhos de escola e permite que ele falte e vá brincar o quanto quiser. Ela se retira bem pimposa, mas Carlinhos a chama para avisar que a ama. Paulina abençoa o filhote e sai. Lalinha fala para Paulina que tem alguém no telefone querendo falar com ela. Leda surpreende Carlos Daniel na empresa e o beija apaixonadamente. Luciano anuncia que é ele na linha e chama Paulina pelo nome dela.